Nosso assunto de hoje é sobre Jonas, a insatisfação de Jonas, capítulo 4 de Jonas, diz o seguinte: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso, e então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela e ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que ia acontecer com a cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente e o sol bateu na cabeça de Jonas. E com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu? E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita, a esquerda, e também muito gado? Estamos diante de um homem muito esquisito chamado Jonas, e aqui nós estamos vendo a sua insatisfação. No capítulo 1, Jonas está de costas para Deus. Ele foge de Deus. No capítulo 2, ele está ajoelhado dentro do ventre do animal, do peixe. No capítulo 3, ele está pregando na cidade de Nínive, o povo se arrepende, todo mundo se converte. E no capítulo 4, nós vemos ele reclamando, amuado, triste por causa da obra que Deus tinha realizado na cidade, no coração do povo de Nínive. Em resposta aos avisos de Nínive, o povo todo se arrependeu, se converteu, se humilhou diante de Deus, corrigiu seus erros, né? Parou de andar nos maus caminhos e se voltaram para Deus. E em sua misericórdia, Deus não pôde rejeitar aquele povo. Deus perdoou o povo, resolveu poupar a cidade e abençoar aquela nação. A bondade de Deus deixou Jonas muito aborrecido. E se não existisse o capítulo 4 do livro, nós poderíamos supor que Jonas tivesse trabalhado muito na cidade a fim de ajudar os novos irmãos na fé a crerem mais no Senhor, a aprenderem mais as Escrituras, enfim, a receberem ali maturidade espiritual, né? Imagina a quantidade de pessoas para visitar, para aconselhar, para discipular, para ensinar a palavra de Deus. Então gostaríamos de ver sim um final feliz, mas, no entanto, não foi isso que aconteceu. No capítulo 4, nós vemos aqui Jonas revelando o desejo do seu coração, revelando o seu egoísmo, sua hipocrisia, e diz a Bíblia que o livro termina com Deus fazendo algumas perguntas para o profeta amargurado, dizendo o seguinte: será que é razoável essa tua ira por causa da planta, Jonas? Será que você tem compaixão de uma planta e não deveria eu ter compaixão do povo da cidade que não sabe distinguir entre o caminho direito do esquerdo, da mão direita à esquerda? Certamente Deus está falando de crianças, infantes que estavam ali, que não mereciam ser ceifados, não mereciam morrer tragicamente por causa do erro dos seus pais. Então Deus está chamando a atenção daquele profeta, mas ele continua relutante. E Deus faz a mesma pergunta para cada um de nós hoje. Cada um de nós precisa também responder.
É razoável esta tua ira? É razoável esta tua mágoa? É razoável este teu ressentimento? Esta falta de amor no seu coração? Essa falta de perdão? Essa falta de aceitação para com o outro que é diferente? É razoável você não perdoar as pessoas, sendo que Cristo perdoou todos os pecadores que maltrataram ele, que machucaram ele? Então Deus está chamando a nossa atenção também, porque Jonas ele foi um missionário de missões estrangeiras. E foi o primeiro profeta a sair de Judá para pregar em uma outra cidade, para pregar entre os pagãos, entre os povos ali que não conheciam o Senhor. E era um povo muito difícil, um povo que já tinha guerreado contra Israel, um povo que era indiferente para com Deus. Mas o Senhor deu oportunidade àquele povo. E Deus nos chama para pregar em todos os lugares e para todas as pessoas. Aliás, Jesus disse: ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Todo poder me foi dado, portanto vão e preguem o evangelho. Então há muitos que ouvem os sermões todos os domingos, todas as quintas, todas as quartas, todas as manhãs, mas nunca muda de conduta, nunca são transformados pelo poder do evangelho, pela graça de Deus. No entanto, os ninivitas, eles responderam a mensagem positivamente, eles ouviram uma mensagem muito dura. O profeta não deu nenhuma esperança, mas ainda assim ele se arrependeu dos seus pecados, se converteram ao Senhor. Depois da pregação de Jonas, a cidade toda foi transformada. Você imagina se isso acontecesse? Se cada vez que a pregação de Deus acontecesse, a cidade fosse transformada, as pessoas fossem transformadas, o casamento, os filhos, e tudo se fizesse novo, como seria bom? O povo reagiu e levou a Deus os seus pedidos, seus clamores, né? E eles passaram a levar Deus a sério, pediram perdão ao Senhor pelos seus pecados. E há uma diferença, e há uma festa no céu, né, quando os pecadores se arrependem. Há uma festa no céu quando os pecadores se arrependem e se voltam para Deus. E nós devemos ficar alegres, felizes, satisfeitos. Devemos glorificar a Deus quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, porque é isso que os anjos fazem. E Deus também fica muito feliz quando os pecadores se arrependem. Há uma festa no céu entre Deus e os anjos. E enquanto a cidade se alegrava com a salvação, infelizmente Jonas estava infeliz. Dr. Warren Wiersbe faz o seguinte comentário, ele diz o seguinte, que é, ele vai explicar no seu comentário, dizendo o seguinte, que em vez de encontrarmos um profeta jubiloso, nós vemos um pregador desobediente, raivoso com as pessoas e também com Deus. Nós vemos um adulto agindo como criança, um crente agindo como um ímpio. Vemos Jonas sentado do lado de fora, se comportando como o filho pródigo, né? Vemos Jonas sentado do lado de fora da cidade, tentando sentir-se confortável e, na verdade, esperando o julgamento de Deus sobre o povo que Deus tinha convertido, que agora não era mais um povo ímpio, agora era um povo que estava temendo a Deus, que estava querendo andar em obediência. Eis uma coisa surpreendente: o Senhor manda um grande avivamento como resultado da pregação de um homem que nem mesmo ama as almas para quem prega. Oswald Smith, ele escreveu um livro que tem o título assim, Paixão pelas Almas. Ele mostra que a gente precisa ter paixão pelas almas, voltar a sonhar, voltar a orar, voltar a ler a palavra, entregar um folheto, uma Bíblia, passar uma mensagem eletrônica. Precisamos voltar a sonhar com as vidas convertidas, mudadas, transformadas. Infelizmente, Jonas não sonhou com isso. Jonas, ele pregou, mas ele queria mesmo que Deus cumprisse o que tinha falado, que ia destruir a cidade. E quando Deus então muda de opinião, porque Deus é Deus, Jonas então fica muito revoltado. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que não fiquemos revoltados com a salvação do nosso vizinho ímpio, daquele nosso amigo incrédulo, daquele ateu, daquele homossexual, daquela lésbica, daquela pessoa viciada. Que Deus nos ajude a aceitar a conversão e a salvação das pessoas com muita alegria, com muito amor no coração. Agora, o que Jonas fez depois que Deus decidiu então perdoar os moradores de Nínive? Em primeiro lugar, Jonas ficou muito irado. Ainda bem que Deus não é guiado, verso número 1 diz isso, né? Mas ainda bem que Deus não é guiado pelos pensamentos humanos. Quem manda é o Senhor. Ele é o soberano, ele é o Deus do universo, ele é o rei da terra, das nações, e ele se alegra quando os pecadores se arrependem de seus pecados e se voltam para ele. Aliás, a mensagem tem essa finalidade. Quando Deus manda uma mensagem de juízo, quando Deus manda os pregadores falar ousadamente, ele fala com o intuito, ele manda com o intuito de que a pessoa ouça e se arrependa. A Bíblia diz, né, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então Deus quer que nós ouçamos sim. Então, certo, como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Ezequiel 33:11. Deus quer então que o ímpio se arrependa, se converta, se volte para ele. Outra coisa que nós vemos na palavra de Deus, 2 Pedro 3,9, diz assim: E ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender, 2 Pedro 3:9. E outro texto também está em 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4, diz assim: Antes de tudo, exorto que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, e pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Jesus. Quando a gente prega que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e a gente chama as pessoas para se arrepender de seus pecados, porque elas estão quebrando a lei de Deus, e Deus vai mandar juízo, e Deus vai condenar aqueles que não se arrependerem e não receberem Cristo como Salvador. Nós estamos, na verdade, dando uma chance às pessoas de se voltarem para o Senhor, que deseja salvar, sim, os pecadores. Você se alegra com a salvação das pessoas? O que você tem feito para mostrar que se importa com os pecadores? Jonas tinha muitos serviços para fazer, mas ao invés de se envolver e se alegrar e treinar, e discipular e ajudar os irmãos e orar por eles, ele ficou indiferente, ele começou a criticar Deus, ele começou a ficar injuriado com Deus. A sua atitude nos faz pensar na atitude do filho pródigo que saiu de casa insatisfeito e também na atitude do seu irmão mais velho que ficou muito insatisfeito quando o pródigo retornou para casa. Lucas 15, do 11 ao 32. Então, que Deus nos ajude a nos alegrar com aquilo que alegra o coração dele. O que alegra Deus realmente é a salvação das almas. Agora, Jonas então ficou irado em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jonas fez uma oração reveladora. Verso 2 aí, Jonas revelou o motivo que o levou a fugir de Deus. Ele disse que fugiu porque ele sabia que Deus é misericordioso e Deus poderia mudar de opinião com relação àquela nação. Uma coisa não podemos negar: o profeta foi honesto. Ele sabia que Deus é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, né, de bondade, de compaixão, de graça. Então, é uma pena que ele mesmo não parece ter sido afetado por esses atributos de Deus. Apesar de conhecer Deus, apesar de saber quem era o Senhor e a bondade de Deus, ele não se deixou afetar. Alguém pode saber tudo sobre Deus e não ter nada de Deus em sua vida, não ter o amor, não ter a paz, não ter a misericórdia, não exercer qualquer influência de bondade na vida dos outros. O apóstolo Paulo escreveu assim: E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que eu tivesse a fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 2. Então não adianta conhecer muito, não adianta ler muito a Bíblia, não adianta frequentar a igreja, não adianta fazer essas coisas e não colocar em prática as verdades do Senhor. Jonas não queria fazer missões. Jonas, ele não queria ir para outro país. Jonas não queria amar as pessoas. Jonas não se importava. Ele não era, ele era um profeta nacionalista e não era uma pessoa assim bondosa. Ele pensava que Deus só deveria salvar os judeus, só o povo lá do seu país, da sua família. Entretanto, o Senhor manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Bendito seja o nome do Senhor. Então, em segundo lugar, Jonas, ele fez uma oração reveladora e revelou o que estava no seu coração. Não tinha bondade, não tinha misericórdia, não tinha nada disso. Mas mesmo assim, Deus resolveu salvar aquelas pessoas de Nínive, apesar do seu profeta. Em terceiro lugar, nós vemos aqui que Jonas desejou morrer 3 vezes. Verso de número 3, verso 8, verso 9, mostra que ele desejou morrer. No capítulo 2, Jonas fez uma oração de gratidão a Deus, porque Deus tinha poupado a vida dele. Lá no capítulo 2, verso 7 e 9, ele agradece a Deus, porque mesmo no fundo do oceano ele não se afogou, ele não morreu, e Deus teve misericórdia dele, apesar da sua desobediência. No capítulo 4, 3 vezes ele deseja morrer, ele pede para morrer. E ele pede para morrer porque os ninivitas estão vivos, ele quer que os ninivitas morram. Como os ninivitas não morreram, conforme a palavra dele, né, ele pregou dizendo que dentro de 40 dias Deus ia destruir a cidade. Então Deus não destruiu a cidade.
Chegou lá o 40º dia, Deus não destruiu. Isso trouxe muita alegria para os ninivitas. Porém, Jonas ficou muito triste, muito nervoso, e ele não conseguia se alegrar com os que se alegram. Ele não conseguia se alegrar com o povo de Nínive, ali, como diz Romanos 12:12. Muitas pessoas são assim como Jonas, imaginam que a morte vai resolver o problema de suas vidas. E alguns tiram a própria vida na tentativa de aliviar o sofrimento, a consciência, a angústia, a depressão. No entanto, o caminho para uma vida feliz não é a morte, mas sim o perdão de Deus. Mas sim a paz de Cristo que excede todo entendimento, como diz Lucas 24:36, João 14:27 e Colossenses 3:15, que diz que a paz de Cristo deve habitar no nosso coração. Então, ao invés de atender o desejo de Jonas e responder sua pergunta, o Senhor faz uma outra pergunta dizendo o seguinte: será que é razoável essa tua ira, Jonas? Será que é razoável? Você está certo em fazer o que você fez? Então, se Jonas pudesse olhar no retrovisor do passado, quantas vezes a nação de Israel mesmo pecou contra Deus, quebrou os mandamentos de Deus, e Deus ainda assim perdoou aquele povo, Deus assim não destruiu aquele povo. Então, Jonas deveria fazer a mesma coisa. Mas em quarto lugar, nós vemos aqui que Deus mostrou o seu amor, verso 5. Jonas não ficou feliz com a decisão de Deus. Ele procurou um lugar privilegiado, com sombra, onde ele pudesse ver ali a destruição da cidade, enquanto ele estava tranquilo. E ele continuava achando que os gentios não mereciam a salvação. Mas quem merece a salvação? Quem é que merece a salvação? A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão de Deus. Todos quebraram a lei de Deus. Todos merecem a condenação de Deus. Os salvos foram alcançados e salvos pela graça, mediante o arrependimento e fé no sacrifício de Jesus, Romanos 5, do 12 ao 21. Então é pela graça que nós somos salvos, não é porque nós não merecemos absolutamente nada. Todos nós estamos perdidos e precisamos mesmo de nos arrepender, de nos convertermos ao Senhor. Todos nós precisamos de Deus e pela graça de Deus é que nós somos salvos. Bendito seja o Senhor por isso, né? Bendito seja o Senhor por isso. Mas nós vemos aqui também, ainda em quinto lugar, que Jonas se alegrou com a planta. Ele se alegrou com a planta. Verso 6 mostra que ele ficou muito feliz com a planta. Em todo o tempo, Deus estava cuidando de Jonas, no barco, no mar, na cidade, no deserto. Mas Jonas está alegre com uma planta. Jonas está feliz com a planta e muito triste porque Deus decidiu salvar os moradores da grande cidade perdida. Em nossos dias, as pessoas se preocupam mais com carro, dinheiro, planta, status, bens pessoal, bens materiais, do que com o semelhante. Mas não deveria ser assim. Deveríamos nos alegrar mais com aquilo que alegra o coração de Deus. E o que alegra o coração de Deus são almas convertidas, arrependidas dos seus pecados. Em sexto lugar, nós vemos aqui que Jonas não aprendeu nada com Deus. Não aprendeu nada com Deus. Deus tem o poder de dar e de tirar. E às vezes Deus tira, poda, limpa, eira, né? Disciplina. Infelizmente, estamos mais prontos para receber o bem da parte de Deus do que aceitar o mal. Dificilmente em nossos dias nós vemos alguém dizendo assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, como disse Jó, capítulo 1:21. Jonas era um homem inconstante, sem compaixão, indiferente e infeliz. E parece que ele não aprendeu nada com Deus. O comentarista Matthew Henry diz o seguinte: vez por outra, devemos perguntar a nós mesmos: está bem eu falar assim? Está bem eu fazer assim? Faço bem em irar-me tão rapidamente, tão frequentemente, por tanto tempo, e falar mal demais por conta da minha ira? Faço bem ao irar-me por causa da misericórdia de Deus para com os pecadores arrependidos? Nosso exemplo de vida, graças a Deus, não é Jonas, mas Cristo. Vejamos o que ele fez e como ele olhava para as pessoas. Diz a Bíblia que, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Jesus é muito diferente de Jonas. Ele é cheio de amor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele é cheio de compaixão e graça e misericórdia. E ele tem perdão ilimitado. Ainda hoje o Senhor está percorrendo as cidades e os povoados através dos seus servos. Jesus disse: o que vocês fizeram
a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Mateus capítulo 25, verso de número 40. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Concluo dizendo o seguinte: sabe aquele parente que você tem que é complicado, que é bêbado, que é drogado, que é indiferente? Deus quer que você ore por ele. Deus quer que você testemunhe do evangelho para ele. Deus quer que você ame ele. Deus quer que você perdoe ele. Deus quer que você mostre o amor dele por essa pessoa. Você é um missionário em todos os lugares e todos os dias. Você tem aceitado fazer a vontade de Deus ou você tem reclamado como Jonas? Você tem ficado feliz quando as pessoas se convertem e vão para a igreja? O que você tem feito para trazer as pessoas para a sua igreja? Você precisa ser um missionário, convidando as pessoas para Cristo e trazendo elas para a sua igreja. As pessoas muitas vezes não vêm porque nós não as convidamos. Nós precisamos adquirir o hábito esquecido em nossos dias de convidar as pessoas para virem ouvir a palavra de Deus, e nós também precisamos ir até elas, pregando assim a palavra que liberta, o evangelho de Jesus.